Olá, você está na TV Câmara, eu sou Matheus Camargo e esse é Com a Palavra. O convidado de hoje é mais do que especial, uma autoridade de fora, veio de longe, é o professor José Castilho Marques Neto, que é o secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura. Tudo bom, secretário? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar Primeira com vez vocês. aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, ou já conhecia a cidade? Não, já estive várias vezes aqui, mas profissionalmente pela Unesp, Sim. porque eu sou professor da Unesp, Sim. em Araraquara. Então, visitando colegas, participando de bancas, mas basicamente por atividades acadêmicas. Acadêmicas, sim. O senhor é de onde, professor? O meu campus é em Araraquara. Sim. Eu sou professor da Unesp há mais de 30 anos. Mora lá em Araraquara? Eu estou licenciado de Araraquara e moro em São Paulo. Sim. Moro em São Paulo e trabalho em Brasília, viajo, digamos assim, a Brasília toda semana. Sim. E também na divulgação e implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura atualmente. Sim. A família é de São Paulo? A infância foi passada em São Paulo? Como é que foi? Não, a minha infância foi passada em Ibitinga. Caipira que nem a gente. Exatamente. Exatamente. Nascido lá ou não? Não, eu nasci em São Paulo, sim. Mas fui com 2 anos e pouco para Ibitinga. Meu pai é família tradicional lá da cidade, minha mãe é de Ourinhos, se casaram, moraram um tempo em São Paulo e como é que era essa infância lá em Ibitinga? Ibitinga, uma cidade hoje de médio porte, acredito que na época era uma cidade pequena. Como é que era o contato com os livros, assim? Como é que... Então, Ibitinga tinha 15 mil habitantes, Sim. 20 no máximo, quando eu era criança e adolescente. Isso há 40 anos atrás? 30 anos atrás? Já há 50 anos atrás, 50 não é? anos atrás. 50 anos atrás, eu era criança com 50 anos atrás. E era uma cidade pequena, muito tranquila, muito tranquila, mas eu tive a felicidade de ter livros em casa. Sim. A minha mãe era professora de geografia e história, era professora em São Paulo, formada na PUC em São Paulo, então eu já tive em casa um certo embasamento. Certo. Meu pai também era um leitor, então na minha casa mesmo eu já comecei a ter um determinado ambiente de leitura, né? O que facilitou muito. O que lia nessa época? De adolescente ali? De adolescente nós vimos basicamente desde os gibis, né? Histórias em quadrinho, que existia muita leitura naquela época, não só a leitura, também o manuseio, né? Que é uma coisa que se perdeu muito, né? E que é muito importante, a troca do gibi, o intercâmbio entre a parte social a parte social, exatamente. E os clássicos da literatura infantil e juvenil, né? Monteiro Lobato, Júlio Verne, enfim, todos os grandes clássicos passaram por mim. E como eu tinha uma biblioteca de literatura legal em casa, eu sempre fui me adiantando um pouco, né? Exatamente. Então, já lendo Jorge Amado, Zé Lins do Rego, os autores regionais brasileiros, alguma coisa também da literatura internacional. Eu sempre fui muito leitor mesmo. E dessa época, o que o senhor pode lembrar assim, que foi um encantamento, assim, que chamou realmente a atenção, o despertar para a leitura? Algum escritor específico, alguma obra específica? Às vezes eu penso nisso. Esse despertar, para mim, foi uma influência, digamos assim, um livro que me influenciou mais, foi mais na juventude, do que na infância. Na infância existia um encantamento difuso, digamos assim. Sim. Né? E que talvez tenha marcado a minha leitura também para o resto da vida. E o meu gosto também pelas artes, pela música. Eu sou muito eclético nessas coisas, né? Eu sou de uma boa música de sertaneja de raiz. Até uma música erudita com o mesmo prazer. Sim. Não é? Eu gosto de momentos diferentes trabalhar. E assim mesmo eu faço com a literatura, né? Eu gosto de um romance policial, eu gosto de um bom texto denso de filosofia, gosto de ficção, enfim, são essas coisas muito variadas, né, que eu acho que a minha cabeça leitora se adapta, né? E hoje em dia, fazendo uma comparação de 50 anos, como o senhor mesmo disse, o jovem adolescente de hoje, ele tem livro em casa? Como é que é a realidade hoje de uma família? Acredito que o senhor era uma família classe média. Classe média. Minha mãe era professora, meu pai trabalhava no hotel. Sim, hoje em dia, como é que é esse contato com o livro físico mesmo, né? Sim. Hoje ainda é um problema o acesso. Entendi. Agora, 50 anos atrás era muito mais. Sim.
sim. Tanto é que em Ibitinga, por exemplo, não havia nenhuma biblioteca. E foi só no final dos anos 60 que, por intermédio de alunos, inclusive que estudavam na USP em São Paulo, um deles se tornou, inclusive, um conhecido bibliotecário, professor de biblioteconomia, que é o professor Luiz Augusto Milanese. Na época, nós, e aí liderados pelo Luiz, criamos uma biblioteca comunitária, por exemplo, em Ibitinga. E foi a minha primeira experiência de emancipação da leitura, né? Sim. E com 14, 15 anos já estava no movimento lá para criar uma biblioteca na cidade. O acesso era muito difícil, não havia livrarias, etc. Tal. Então, hoje ainda é um acesso difícil. E como tudo nesse país, há uma desigualdade imensa entre aquilo que nós temos aqui no Sul-Sudeste e aquilo que nós temos no restante do país. E mesmo no Sul-Sudeste, mesmo aqui, nós temos uma diferença muito grande entre os grandes centros e municípios maiores, que têm uma ou outra livraria, ou nas capitais, onde há uma concentração de livrarias, e o restante das cidades. Então, nós temos uma disparidade enorme, uma desigualdade enorme, como nós temos também um número insuficiente de bibliotecas, tanto de bibliotecas públicas quanto de bibliotecas escolares. Sim. Então, a questão do acesso, quando a gente conversa sobre isso, é claro que hoje há uma possibilidade maior de acesso, até porque hoje nós temos também o benefício da leitura digital. Sim. Não é? Mas esses benefícios todos não ainda dão conta das necessidades de acesso de leitura da população. Só havia citado o caso dos gibis, o interesse pelos gibis. Sim. O senhor é daquela teoria que não importa o tipo de leitura, o que importa acaba sendo uma porta de entrada para outras coisas mais sérias e que esse gosto, talvez pelo gibi ou pela uma literatura mais visual, né? menos texto, o senhor acredita nisso? Não existe, no meu ponto de vista, que eu compartilho com muitos especialistas em relação a isso, não existe uma leitura certa, uma leitura correta, uma leitura aquele texto que você deve ler. Não, você tem que ler este livro. Porque quando eu falo de leitura, eu não estou falando apenas de decifrar os caracteres da palavra. Eu estou lendo o sentido daquelas palavras, não é? E aí é uma concepção muito que vem do nosso velho mestre Paulo Freire, né? Quer dizer, a leitura, ou seja, a palavra veio após a leitura do mundo, né? Primeiro a gente lê o mundo. Começou a ler o mundo, né? Depois nós inventamos a palavra e aí nós usamos a palavra. Então, quando eu falo de leitura, eu estou lendo o mundo, eu estou lendo você, eu estou lendo o ambiente que me cerca, eu estou lendo os meus pais, eu estou lendo os meus filhos. É esse ciclo da vida. Sim. Então, e a gente nunca é sério todo o tempo na vida. Exatamente. A gente nunca é sisudo todo o tempo na vida. A gente faz coisas erradas, a gente faz coisas certas, a gente procura acertar sempre, mas às vezes erra. Então, a leitura é também isso. Então, a leitura também é experimentação. E se nós não encararmos dessa maneira, tende a ser aquela leitura escolarizada, né? Escolástica. Você tem que ler o Zé de Alencar, o Machado de Assis, senão você não é um leitor. Aquela coisa enciclopédica, assim, né? Não é pela quantidade, né? Exatamente. Então, eu acho que toda leitura é uma leitura válida para a formação, desde que te satisfaça. Desde que... E aí tem digamos assim, aquela certa armadilha, né? Que o intelectual às vezes pensa em relação, não, ele vai ler aquilo, mas depois ele vai passar para o Machado de Assis. Sim. Não é? Aquela esperança. Esse desejo, aquela esperança, ele vai ter aquela boa literatura. Ninguém contesta, obviamente, que o Machado de Assis é o grande escritor brasileiro, mas e a qualidade da sua literatura, da sua estilística, etc. Tal. Mas não necessariamente, do meu ponto de vista, nós precisamos ter como objetivo de vida ler o Machado de Assis. Sim. Não é? Eu torço para que as pessoas leiam. Cheguem no Machado de Assis. É uma riqueza de vida fabulosa, é um estilo bonito, é uma coisa agradável, é uma aula de vida o Machado de Assis. Não é? De ironia, né? De tudo, né? Mas ninguém é obrigado a ler o Machado de Assis. O Machado de Assis tem que conquistar o seu leitor também, não é? Sim. Então, nós temos, acredito, que deixar fluir. E deixar fluir sempre incentivando a leitura, isso sim.
não é? Então, você me perguntou há pouco qual o livro que talvez tivesse me marcado, a minha infância, etc. Tal. Eu não sei se eu comecei a ler pelos gibis, se eu comecei a ler o Monteiro Lobato, se eu comecei a ler as histórias de algum autor estrangeiro, não sei. Ou se eu ouvi primeiro, não é? Esse começo é um começo que não interessa muito, mas o que interessa percurso, é que aquele vírus da leitura me pegou, né? Aquele gosto, aquele prazer de ler, e me pegou desde a infância. Eu lia muito Monteiro Lobato e recentemente falei, vou reler para ver se é bom, com o olho de um adulto, né? Claro. E fantástico, maravilhoso. Fantástico. Tanto é que a questão da literatura infantil, literatura juvenil, literatura de adulto é muito mais, me parece, uma classificação de prateleira, de prateleira, né? do que de fato algo... Quem é bom se sustenta em qualquer idade. Talvez os meus colegas sejam especialistas nisso, vão achar ruim comigo. Ficar bravos. Mas é que eu sinto, que eu vejo também na prática leitora aí pelo país todo. Né? Professor, a gente estava lá em Ibitinga, 12, 15 anos, e a faculdade, como é que foi? Saiu da cidade, foi para onde estudar, continuar os estudos? Eu fui, com 17 anos, eu fui para São Paulo. Para São Paulo. Naquele período, a cidade, mesmo a região, tinha algumas limitações do ponto de vista até do número de vagas, etc. Não é essa escola universalizada que nós temos hoje no Brasil. E meus pais tinham condições, me mandaram para... Então eu fiz aquilo que era um clássico na época, né? Que é o terceiro ano do científico, ou colegial, e ao mesmo tempo se fazia um cursinho de preparação ao vestibular. Para seguir. E eu, como muita gente daquela época, até hoje, pensava em fazer direito, medicina, os cursos. Engenharia, aqueles 3 cursos, né? Engenharia eu tinha descartado há muito tempo, porque nunca fui para a área de exatas. Medicina eu tinha uma certa relutância na área de biológicas, e a área de humanos era a que me chamava mais atenção, então eu fui fazer direito. E fiz um colégio, um terceiro colegial num colégio mais ou menos, e fui fazer um dos melhores cursinhos da época, que era o Equipe Vestibulares. Né? E o Equipe mexeu realmente com a minha cabeça. Né? Não se esqueçam que eu fui para São Paulo em 1971. Vivíamos ainda o auge da ditadura militar, repressão política, que isolava todas as notícias, isolava a censura, e nós tínhamos um período muito difícil da vida brasileira, que felizmente a juventude hoje não conhece. Né? E, aliás, é com muita tristeza quando eu vejo que pessoas que conhecem da minha época tentem chamar de volta essa peste que foi o período ditatorial no Brasil e que praticamente dizimou, digamos assim, as esperanças e os sonhos da minha juventude. Esse momento de encontro com 17 anos, numa cidade grande como São Paulo, vindo numa cidade pequena, e com um ambiente intelectual, de teatro, ou seja, o meu cotidiano era as peças e os shows de músicas coordenados pelo Serginho Groisman, não é? O meu cotidiano era encontrar o Zé Celso Martinez passando pelos corredores. O auge da oficina, o auge da oficina, do Teatro Ruth Escobar, ou seja, foi um banho, não é? E aí sim eu posso te responder o livro que me fez a cabeça, não é? E o livro que me tirou da advocacia, né? E me mandou para a sociologia e para a filosofia, que foi um livro do professor Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito. Já falamos de caipira, né? Nada... Exatamente. Então, ao ler Parceiros do Rio Bonito, né? E devorar Parceiros do Rio Bonito, eu pude entender a minha história, né? A minha história, a história da minha família ligada à terra, a história da minha região, da nossa região, né? Sim. Do campo. Né? Os Parceiros passado na região lá de Sorocaba, né? de Botucatu. E então aquela leitura, que é uma leitura, aliás, prazerosíssima do ponto de vista literário, né? Estilístico do professor Antônio Cândido, me fez realmente a cabeça. E aí o advogado se tornou filósofo. Acabou. Professor, eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta para continuar com esse papo. Estamos aqui com o professor José Castilho Marques Neto, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura. Daqui a pouco a gente volta. A
Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Toda hora é hora de viajar, toda hora é hora de se encantar com o Brasil. Partiu Brasil, viaja agora, descubra o seu Brasil. Partiu férias, partiu Brasil. No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Hoje aqui ao meu lado o professor José Castilho Marques Neto, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura. Professor, a gente estava conversando sobre o Parceiros do Rio Bonito, sobre essa descoberta. O senhor também passou por um período importante na Biblioteca Mário de Andrade, não foi isso? Sim. Quanto tempo, como foi a experiência na biblioteca? Como é que foi isso aí? A biblioteca, digamos assim, me tirou da universidade, né? Sim. Eu sou professor da Unesp, como disse, em Araraquara. Sim. E dirigi a editora da Unesp praticamente desde o seu início, né? E a experiência editorial, acadêmica, universitária, pelas características do projeto da editora Unesp, sempre foi um projeto muito voltado para a rua, né? Não apenas para dentro da universidade, mas para a rua. Isso chamou atenção e, na época, em 2002, eu fui chamado pela então prefeita Marta Suplicy para fazer parte da direção geral da Biblioteca Mário de Andrade, que estava numa situação muito difícil. A Biblioteca Mário de Andrade, a biblioteca pública mais antiga de São Paulo, é a segunda maior biblioteca do Brasil, depois da Biblioteca Nacional, tem um acervo de mais de 3 milhões de itens bibliográficos, 56 mil obras raras. É um edifício enorme, de 21 andares, e estava no seu pior momento. É uma certa especialidade, pegar no pior momento as coisas e construir. Então, foi uma experiência muito importante porque me aproximou de um tema que eu não tinha trabalhado ainda, né? A não ser como usuário. Entendi. Que é ser um rato de biblioteca, se transformar, digamos assim, o gato da biblioteca. Gato da biblioteca. Né? Porque o gato toma conta, né? E o rato Isso. vai lá e tudo. Então, eu tive que realmente ser o guardião daquela biblioteca e tive a oportunidade de fazer um trabalho muito interessante de política pública fora da universidade, né? No município de São Paulo. E foi muito interessante porque nós resgatamos a frequência na biblioteca, nós começamos os projetos de reforma da biblioteca que culminaram numa grande reforma que acabou 10 anos depois, né? E, enfim, foi muito, muito interessante isso. E a partir da biblioteca, eu não parei mais nessa política pública, né? Chegando agora ao plano. Envolvido ao livro. Logo depois da biblioteca, o senhor já assumiu como secretário do Plano Nacional do Livro e Leitura ou não? Foi, basicamente. Eu fiquei na biblioteca até 2005. Sim. Né? Em 2005, nós tivemos o Viva Leitura, né? Que foi o ano ibero-americano da leitura, onde 19 países ibero-americanos fizeram um grande movimento de publicização da ideia da leitura, o lançamento da ideia dos planos nacionais de leitura, que existem em 19 países ibero-americanos. E, na sequência, em 2006, em maio de 2006, eu fui convidado pelo ministro Gilberto Gil, e Fernando Haddad, na época, para assumir a Secretaria Executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura. Qual que é a área de atuação? Como que é feito a agenda do Plano Nacional? Como é que é? São para estímulo de uma leitura de base, cuida de uma forma desde o começo até as grandes bibliotecas? Como é que é feito o plano de ação de vocês? Então, o Plano Nacional do Livro e Leitura, ele tem, antes de tudo, pode ser acusado de tudo, menos de não ser ambicioso. Né? Quer dizer, esse pequeno caderno aqui é um caderno Essa câmera aqui do meio ou eu de...
pessoal. Enquanto o senhor vai falando, professor... Claro. Então, o Plano Nacional do Livro e Leitura, ele tem a ambição de abarcar o problema da leitura do Brasil. Sim. E ele é um problema imenso. Sim. Então, nós não podemos tratar um problema imenso e com essas dimensões continentais que é o nosso país, pensando que podemos apenas mexer uma pecinha, né? Ou fazer alguma atividade técnica aqui, que isso vai resolver. Perfeito. Nós temos um atraso histórico imenso, nós temos uma dívida pública de desigualdade em relação ao acesso à leitura, sim, a formação de mediadores, as nossas bibliotecas, as nossas escolas, a formação de pessoas para tudo isso. Então, o plano, ele, em primeiro lugar, é importante dizer isso, ele não foi feito em gabinete. Tá. Ele nem foi feito apenas por especialistas na área do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Ele foi um consenso, ele é realmente dos pouquíssimos pactos sociais que tem esse país, um deles é o Plano Nacional do Livro e Leitura. Ele sai de um consenso da sociedade brasileira, dos especialistas, da cadeia do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, que constituiu nesse texto, que é um texto que é sintetizado, resumidamente, para deixar claro para vocês, por dois grandes alicerces. Como toda casa, ele tem dois grandes alicerces. De um lado, é a cultura e a educação. Não se pode fazer leitura no país dividindo cultura de um lado e educação do outro, sem se conversarem, sem fazerem planos em conjunto. Do outro lado, é o Estado e a sociedade. Essa não é uma tarefa só do Estado, dos governos. Essa é uma tarefa da sociedade brasileira. Então, Estado, sociedade, cultura e educação são os alicerces. Sim. Em cima disso, nós elegemos 4 grandes eixos. O primeiro deles é o acesso, que você se referiu logo no início da entrevista. O acesso ao livro e à leitura. É importante que o brasileiro tenha o acesso, que nós estamos falando de um país continental. Sim. País em que comunidades ficam isoladas o ano inteiro, se você entrar no norte do país. Sim. Segundo, nós temos que ter a noção clara de que precisamos de mediadores de leitura. Você me perguntava quem me incentivou, eu disse, a minha mãe em casa. Sim. Nós precisamos de mediadores, mediadores na família, mediadores na comunidade, mediadores na escola, mediadores na biblioteca, que vão multiplicar. Um livro, é um objeto qualquer, se ele ficar na estante, se ele ficar parado, se alguém não me apresentar ele. Eu jamais teria desconhecido se alguém não me apresentasse. Então, nós temos que ter essa apresentação. A mediação é fundamental. Terceiro, é o valor simbólico da leitura. Nós temos que entender que a leitura é um valor, e é um valor estratégico para o desenvolvimento do país. Sem leitura, hoje, nós somos cidadãos de segunda classe. Como que nós podemos nos comunicar com aquilo que está no nosso bolso, sim, que é o nosso telefone, aquilo que está em qualquer lugar, que é a leitura? Sem ler, hoje, o cidadão está apartado da sociedade da informação, do conhecimento. E a gente precisa dar um valor simbólico a isso. Porque esse valor simbólico é que nos vai trazer também recursos para que as coisas prossigam. E o quarto e último eixo é o apoio à cadeia produtiva do livro. Entendeu? No apoio produtivo, a cadeia produtiva é o escritor, sim, é o editor, é o livreiro, é a biblioteca, é toda essa cadeia que faz chegar o livro ao leitor. Então, em cima desse conjunto é que existe e foi planejado e está sendo implementado o Plano Nacional do Livro da Leitura. Professor, e qual que é o desafio da nossa geração que se acostumou com o livro físico e hoje em dia essa geração de 10, 20 anos, o mundo virtual? Como é que é esse desafio de levar a leitura, porque no caso não seria mais o livro, mas a leitura, para essas gerações que estão acostumadas com tablet e com celular? Essa, você disse bem, é um problema da minha geração, da tua geração, sim, até chegar a esses nativos digitais. Sim. Porque para esses nativos digitais, esse problema não existe. Eu estou convencido disso. E convencido empiricamente de ver as coisas acontecerem. Porque essa geração nativa digital, que já está acostumada com o celular, é só apresentar o livro de papel para ela. Sim. Porque quem diz que a criança do futuro, que hoje é criança e que não será um leitor do livro de papel amanhã, é que
quem diz isso, afirma isso, é que nunca viu uma criança com um livro de papel na mão. Sim. Porque se você fornece a uma criança um livro de papel, o encantamento é tão grande quanto o encantamento que ela vai ter no tablet Sim. e no celular. Sim. Porque é um objeto também a ser explorado, é um objeto tátil a ser explorado, é um objeto sensorial a ser explorado. Então, essas barreiras têm a geração não digital. Sim. Então, nós ficamos pensando, nossa, será que vai acabar o papel? Será que não vai acabar o papel? Isso é um problema nosso, Sim. de uma geração que não foi criada digitalmente. Sim. Eu estou percebendo isso, porque eu já estou nessa questão do digital. Sim. Desde o ano 2000, sim. São 15 anos trabalhando com isso, na editora da Unesp, sim. E depois, e também no mundo inteiro, vendo essa discussão, é um problema que as gerações nascidas no digital não terão. E eu tenho absoluta convicção que elas conviverão com o livro impresso de uma maneira totalmente natural. Elas vão começar a ler o livro, como de certa forma até eu mesmo faço. Olha, eu com 60 anos. O senhor lê livro online? Totalmente. Eu, em casa, é claro que eu prefiro o livro de papel, claro. Que é muito mais agradável. Sim. Se eu estou na minha casa, estou no escritório, estou lendo algum romance, sim. Eu tenho ele impresso, eu tenho no digital, eu leio na fila do banco, no meu sim. Celular, eu leio em todo lugar e leio na minha casa. Eu dou continuidade a isso. Sim. Até porque no livro digital, gosto do impresso, gosto do digital, não dá para você ficar indo, voltando, você não... É um outro prazer. É um outro prazer, é uma outra praia, né? E é um prazer que o nativo digital também sente. Sim. Não esqueçamos disso. Isso. Ô, professor, infelizmente a gente está chegando ao fim, passou rapidinho, eu achei que... Passou rapidinho. E os planos agora, como é que fica para esse segundo semestre? Como é que a área de atuação do plano, como é que ele vai trabalhar esse Então, nós estamos firmemente e esperamos aqui que São José do Rio Preto, o município, adote essa estratégia sim. De se fazer o plano municipal do livro leitura em São José do Rio Preto. Estamos num processo grande de difusão pelo país todo. Perfeito. Devemos iniciar, espero o mais breve possível, também uma campanha de publicização dessa ideia pelo Brasil todo, porque o Plano Nacional do Livro e Leitura só vai existir, de fato, quando existirem os planos municipais do livro de leitura. Entendi. Porque as pessoas, como sempre, vivem nos municípios. Sim, sim. Ninguém vive lá em Brasília, no governo federal, no governo estadual. São as cidades. É importante existir o plano nacional, é importante existir os planos estaduais, mas as pessoas vivem nos municípios. E nós estamos falando, mais uma vez, de leitura viva, né? Não da leitura para ficar nos gabinetes. Sim. Então, o foco agora é a construção dos planos municipais do livro e leitura. E o plano nacional, as suas bases já estão consolidadas. Professor, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Muito. Com a palavra de hoje fica por aqui. O entrevistado foi o professor José Castilho Marques Neto, do Plano Nacional do Livro e Leitura. Continue com a programação da TV Câmara, a melhor programação de São José do Rio Preto. Até!